Mas Deus vai fazer uma revolução na Vila Nós vamos estar todos juntos, Deus vai falar conosco, Deus vai nos renovar dia a dia, e o Senhor é aquele que nos ajuda, né? O Senhor é aquele que nos ajuda. Está no livro de Isaías, no versículo 33 e 4, ele diz: formai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Qual que é? Trementes. Dizendo o Padre do coração: esforçai-vos, não tem mais. Eis que Deus está com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e nos salvará. Né? Como ele virá para nos salvar deste mundo que é ele, dessa tribulação toda. E nós vamos para um lugar onde nós não vamos ter esse problema. Mas nós vamos aqui meditar no livro de Isaías 43. Isaías 43. E ele diz assim, né? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia serva por ti. Enquanto fostes glorioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temos, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém? Aqui é a palavra de Deus. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi também pelo teu nome, tu és meu. Não vamos temer, não vamos nos assombrar, porque Jesus chamou cada um de nós, chamou cada uma das irmãs pelo nome. E diz que vocês é dele. Amém. Diz que eu e a minha família somos dele. Você e a tua família é dele. Então, ele te guardou, ele te remiu, ele te criou. É ele que te sustenta, é ele que te ajuda, é ele que te guarda, é ele que te fortalece. E ele nos abraça para nós podermos resolver todos esses problemas, a distância, as dificuldades. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus se faz presente no meio de todos nós, né? A palavra de Deus diz no versículo 4, né? No versículo 4 ele diz: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que damos por ti e os povos pela tua alma, né? Enquanto foste precioso aos meus olhos, o que importa é que nós possamos continuar firme na presença de Deus, precioso aos olhos do Senhor, para quando Deus olhar e contemplar nós, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão contemplando todos os fiéis da terra. Então, para que quando Deus olhar para nós como fiel, ele possa continuar vendo e nos glorificando e nos ajudando e nos tirando de todas as dificuldades, todas as coisas difíceis, todos os momentos difíceis, todas as horas amargas que ele vai fazer nós não vamos sentir esses problemas, né? Ele diz: não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e a juntarei desde. Não tenha medo, não. Eu vou dar uma chegada aqui no versículo 10, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e é o meu servo a quem escolhi, aqueles que trabalham, os criados em idade, meus filhos, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha, nós somos testemunha. Vocês estão no papel buscando por Deus, buscando Deus, para que nós podemos ter comunhão, graça e alegria de passar por esse momento que nós estamos passando. Porque se nós não tivermos ninguém para nós poder comunicar, para nós poder negar na palavra, nós não estamos aqui felizes.
igrejas, assim, revendo os rostos das irmãs, esse nome revendo, então é uma bênção de Deus. Ele diz isso, que nós somos a testemunha dele. Ele escolheu nós somos testemunha de Deus. Não foi nós, não foi escolhidos, mas eu escolhi a nós. Estamos aqui porque nós queremos, porque nós falamos, não, para Jesus. Até que a palavra de Deus diz que quer aceitar Jesus. Todo quem não quer aceitar Jesus, não quer os cegos, os surdos, que não escuta, que não vê, que não. A situação que o mundo está passando. Que não sabe que é em Deus que nós temos que buscar a vitória. Que a vitória está em Deus. Eu sou o Senhor, fora de mim, não há salvador, não tenho que puxar, não tenho que correr. Não tenho que recorrer, nós não podemos recorrer a ninguém. Nós estamos em mim, não há salvador, eu tenho que. Por que nós vamos ficar aí procurando bênçãos, procurando coisas que não é como o próprio Isaías, o capítulo 1, que vão ter buscado cobertura, mas não é do meu espírito. Né? O povo buscou cobertura, mas não buscou a cobertura de Deus. Há de vós que buscou o conselho, mas não de mim. O povo da Israel estava buscando conselho, abandonou os conselhos de Deus, abandonou a graça de Deus, abandonou o poder de Deus para buscar poder aonde não encontrava. Nós não, nós estamos aqui buscando em quem pode nos dar, buscando naquele que tem para nos dar, buscando naquele que tem para nos dar. Né? Eu vou deixar o versículo 13 aqui para depois, mas eu chego aqui no versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. As coisas velhas que passaram, tudo se fez novo. O que passou, passou. Nós temos que viver esse momento agora, que nós estamos na presença de Deus, e tentar nos alegrar e nos fortalecer para vencer os momentos que estão chegando, que nós não sabemos se vai ser pior que esse, se vai ser igual, se vai melhorar de imediato. O que nós temos que fazer é buscar agora, buscar o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode atrair e voltar e está perto. Nós estamos buscando agora que nós temos a certeza que nós achamos ele. Nós estamos invocando agora porque nós temos a certeza que ele está conosco. O dia de amanhã não nos pertence, o que nos resta é buscar o dia de amanhã também. Agradecer hoje, buscar hoje para amanhecer amanhã feliz, contente, na presença de Deus. Eu nem nos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Por isso que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis, eis que porém um caminho no deserto e viu no meio. No deserto que nós estamos passando, Deus está colocando um caminho novo. Está seco, Deus está colocando um rio. Eu creio, Jesus. O rio de água viva está passando na sua vida, meu Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Recebo, Senhor. O rio de água viva está passando no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu marido, a torneira do céu, como diz, eu abrirei o céu, o seu monte de ouro para dar chuva na terra, o seu tempo e abençoar a obra das suas mãos. O Senhor está abençoando a obra das nossas mãos. Amém? Que Deus possa nos abençoar. No versículo 25, ele diz, eu mesmo sou o que apago por amor de mim. E dos teus pecados, não me lembro mais. Amém. Ele aprontou com aquilo que veio do passado. Deus não está lembrando disso mais, não. Deus está lembrando agora da nossa vida. Deus está lembrando agora do nosso tempo. Nós estamos aqui na presença dele. Nós estamos aqui fazendo a vontade dele. É isso que ele está pensando agora. Então, aqui aí nós chegamos
aqui no versículo 3, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode cuidar? Quem pode pedir a graça de Deus? Quem pode pedir a misericórdia de Deus? Ainda se a misericórdia dele diz, né? Que as misericórdias diz que as misericórdias não é uma misericórdiazinha que o Senhor tem. Isaías no 43, se nós lemos, não é tema, mas agora nós temos o Senhor. Então, nós temos o Salmo 121, 5, 7, 8, ele declara, o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Vocês estão guardadas nas mãos de Deus. Eu creio, Jesus. Nós estamos guardadas nas mãos de Deus. A nossa entrada. Quando nós entrarmos, o Senhor está conosco. Amém, Senhor. O Senhor está conosco. Quando nós for dormir, o Senhor está conosco. Ele diz, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor é o meu sustento. Amém. Amém, irmão? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, que a graça de Deus possa estar conosco, que a graça de Deus possa abençoar nosso irmão Lucia aí. Amém. Pessoa que a gente tem muito carinho. Obrigada. Nossa irmã Vera nem fala também, nossa irmã Fulana aí, a nossa irmã Ruth, né? Tomar um cafezinho, comer um bolinho lá na casa dela. Ai, irmão, aquela saudade que tava, né? E a nossa irmã humilde aí, né? E toda a nossa família. O que nós precisamos é paz. E que essa paz possa estar dentro do nosso coração sempre. Essa paz possa estar dentro do nosso coração sempre. Tá, irmã? Que Deus nos abençoe. Deus cuida de nós, tá? Mateus 10, 15. Não tema coisa, mas valei-vos do que muitos passarinhos. Nós valemos mais que passarinho. Eu digo que os passarinhos. Eu estava com os coitadinhos lá que não tem nada, ele cuida, nós somos mais valiosos que eles. E a paz de Deus, a comunhão da Espírito Santo, a misericórdia de Deus, passa no caminho, vai nos ajudar. Amém, irmãos? Agora eu vou para para conversar um pouco mais. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos dar a oração para nós, no final, né? E o pastor dá as bênçãos hoje. Amém. Se a senhora quiser falar mais um pouquinho, alguma coisa, ou a Fran lê um versículo, não sei, porque só 15 para as 10. Não, já são 10 para as 10, só oração mesmo. Oração. Eu oro. Amém. Amém. Eu creio que o Senhor falou aos nossos corações como Ele quis falar, nos alegrar, nos fortalecer, nos renovar, nos animar e nos alimentar dentro desta palavra maravilhosa, né? Amém. Não só agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vai fazer conosco nos nossos dias na terra, independente do que esteja acontecendo. Ele diz que para nós há um lugar seguro, há um porto seguro. Veja as irmãs que até aqui o Senhor tem guardado. Tem nos guardado e guardado os seus. Aquele que é dele, aquele que ele tem ainda um propósito lá na frente, ele está guardando. Amém? Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esta manhã, muito obrigada pela vida das tuas servas, do teu servo, teu ungido, a irmã Iê, da sua família, aqui todos ficando exaltando o teu nome, junto nos alimentando e saciando a nossa sede, de ouvirmos a palavra explanada como ela é. Obrigada, Senhor, por merecedor, mas as tuas misericórdias, que é a razão de nós temos consumido. Obrigada por esta manhã. Nós estamos representando o nosso lar, a nossa família. Cada um está representando a herança que o Senhor lhe confiou, a herança que o Senhor lhe deu, a herança que o
estão Toma, Senhor, hospitalizados, em tuas mãos, meu Pai. entubados, fazendo cirurgia. Senhor, tenha misericórdia. É o teu povo, é a tua imagem e semelhança que o Senhor criou para ele se adorar e o Senhor tem comunhão conosco. Nós te agradecemos nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, teu amado Filho. Esse dia venha ser um dia de bênção, semana de bênção, um fim de mês de bênção, um início de bênção, um fim de ano de bênção, e que nós possamos estar firmados na rocha, saltado muralhas, sustentado pela tua mão, Senhor. Que essa situação que estamos no nosso mundo e no país está no teu controle. Tu sabes quando começou e tu sabes quando vai terminar. É verdade. Estamos aqui para viver a dessa situação. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãs, quando precisar de nós estamos aqui, mas não é só para me pregar, não, viu, irmã? Eu estou aqui para a discussão das irmãs para participar também no culto, participar. Qualquer hora que chamar, eu estou presente aí. Tá? Amém. Glória a Deus. Vamos entregar as o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, com Deus. Beijo para Beijo, irmã Ieda. vocês. Nós também. Sempre bom. Dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Que bom. É precioso estar bem junto a ti. Quem prega amanhã? Lado a lado, andar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem traz a palavra amanhã? Vera Alice, missionária Vera Alice. Amém. Ô, Fran, irmãs, ô, pastor Araújo. Pastor Araújo, nós podemos chamar o senhor amanhã? Pode. Amém. Pode. A palavra da irmã Vera é maravilhosa. Pode chamar. Glória a Deus. Então, às 9 horas estarei chamando. Beleza. Deus abençoe. Amém. Pai, Senhor.